Livro de Josué, capítulo 3, versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, fala para o seu irmão do lado, 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar, e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por esse caminho nunca passastes antes. Irmãos, há caminhos, há situações nas nossas vidas que são inéditos, são inéditas. Tudo preparado pelo nosso Deus, tudo dirigido pela mão do Senhor. Porque Deus nos conduz muitas vezes a situações que nós nunca vivenciamos antes, que nunca passamos antes, que nos levarão aonde? Ao propósito do Senhor, que é sempre nos abençoar, sempre vai nos levar a grandes bênçãos. Mas nós devemos fazer como foi a instrução de Deus aqui para Josué e seu povo, né? Ou seja, seguir a direção de Deus. Hoje, a direção de Deus não é mais pela arca. Antigamente, a presença de Deus era constatada pela presença da arca, porque na arca tinha as tábuas das leis, tinha lá a vara de Arão, tinha lá objetos consagrados a Deus que garantiam a unção e a presença de Deus. Hoje não tem mais a arca. Hoje a direção de Deus vem através da sua palavra. Quando você ouve a palavra, é Deus te dirigindo, é Deus te guiando, é Deus te conduzindo para bênçãos, porque Deus sempre nos conduz para bênçãos, para coisas ótimas e maravilhosas, né? A palavra de Deus, ela deve vir antes, a palavra de Deus deve estar à frente das nossas vidas. Ouça a palavra de Deus antes de tomar uma decisão, uma grande decisão. Ouça a palavra de Deus antes de agir. Porque quando a palavra de Deus é consultada antes de você agir, antes de você decidir, Deus está no comando. Deus está à frente. Entenda, irmãos? Quando nós, de uma maneira intempestiva, tomamos atitudes e decidimos algo, nós estamos à frente. E quando nós estamos à frente, a probabilidade de dar errado é enorme, porque nós somos bombardeados, manipulados e até impelidos pelo inimigo para precipitação, para fazer as coisas sem consultar a Deus. Mas quando você tem uma decisão importante, quando você tem que tomar uma ação, e você procura primeiro ouvir a Deus, ouvir a palavra, né? Você está colocando Deus no comando. E quando Deus está à frente, nada falha. Tudo vai dar certo. Como diz o hino, vai dar tudo certo. Eles esperaram 3 dias. Espere a palavra, irmão. Não se precipite. Ah, mas eu fui e Deus não falou comigo. Vá de novo. Né? Consulta a palavra, ouça a palavra, aguarde a direção de Deus, sem precipitação. E quando a palavra vier tocar no seu coração, que seu coração arder como ardeu o coração daqueles 2 discípulos no caminho para Emaús, você vai ter a certeza que Deus está falando ao seu coração, né? E aí você, seguindo essa direção, você vai ter a vitória. Você não vai ter probabilidades de ter vitória, você vai ter a certeza da vitória, porque Deus está no comando. Então, quando vier a palavra, siga, mas siga a palavra como aqui eles ordenam, guarda uma distância, ou seja, com respeito, com reverência. Assim Deus estará sempre no comando. É fundamental, pessoal, porque todas as derrotas que eu tive na minha vida foram porque eu me precipitei tomando uma decisão
ou agindo sem consultar a Deus. Na época que não havia ainda o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, então, misericórdia. Mas mesmo depois, irmãos, algumas pessoas ainda, elas são impelidas pelo inimigo e num rompante, numa atitude precipitada, tomam decisões sem consultar a Deus. Ou fala, não, eu sei o que eu estou fazendo, Deus, fica um pouquinho para trás aí que eu vou agir. Não, irmão. Deus tem que estar no comando. Deus tem que estar à frente. E Deus estará à frente no comando quando você consultá-lo antes de fazer qualquer coisa. Pergunte em oração e aguarde a resposta através da pregação. E o versículo 5 diz, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Ou seja, não peque, santifique-se. Deus sempre tem maravilhas para amanhã. Fala para o seu irmão do lado, amanhã vai ser maravilhoso. Olha, irmãos, hoje eu não sei se está bom ou se está ruim, mas eu sei que amanhã estará melhor. Porque com Deus é um crescimento contínuo, é uma melhoria constante, o amanhã sempre melhor. Para você ter uma ideia, a bênção maior está amanhã, está no futuro, que é a salvação. Então, quando Deus está à frente, Ele já preparou o amanhã. O amanhã já está preparado, você não sabe, mas Deus sabe. Já está preparado. E Deus já está no amanhã, está hoje no amanhã, te aguardando com a bênção. As promessas de Deus são o nosso amanhã, preparado por Deus. Entende, irmãos? E é por isso que a alegria maior vem no amanhã. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. A cada manhã se renovam as misericórdias de Deus, é que diz Lamentações. Então o amanhã é sempre melhor, mas você não vai viver em função do amanhã. Você vai garantir o seu amanhã abençoado através da sua obediência hoje. Então não se precipite, confie no cumprimento das promessas de Deus e espere o amanhã de Deus. Porque tem pessoas que ficam ansiosas na espera e acabam se precipitando. Como aconteceu com a dona Sara. Lembra o que aconteceu com a Sara, irmãos? Tinha uma promessa de Deus que eles iam ter um herdeiro. Mas passaram-se 10 anos e não se concretizava. Então a dona Sara agiu pela sua cabeça, pelo seu entendimento, influenciou o seu marido para que tivesse um filho com a escrava. Por quê? Porque, resumindo tudo, ela não cria na promessa de Deus. Porque aquele que crê, ele espera o tempo que for necessário. E ele sabe que não veio hoje ainda. Sabe por quê? Porque o tempo certo é o amanhã. E aqui no versículo 6 diz, e falou Josué aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca do concerto e passai adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca do conselho e foram andando adiante do povo. A arca, a presença, o poder de Deus sempre deve estar à frente, sempre deve estar no comando. Deus, para mudar o seu poder, né, porque Deus antes concentrava o seu poder em alguns elementos, né? Então, no caso do Moisés, o poder de Deus estava sobre a vara de Moisés. Com aquela vara ele tocava, o mar vermelho se abria. Com aquela vara ele tocava e a rocha expelia água, saía a água da rocha. Mas, num determinado momento, lá em Números capítulo 20, versículo 8, Deus quis mudar isso. Ele quis tirar a dependência, a fé e talvez até um pouco de idolatria que o povo estava tendo com a vara de Moisés. E o povo estava clamando por água. E Deus falou para Moisés, falai a rocha. Não falou, fere a rocha com a sua vara, como tinha feito em circunstâncias anteriores. Ele falou, falai. E Moisés estava nervoso pela pressão do povo, ao invés de falar a rocha, ele tocou, bateu com a vara na rocha, as águas saíram, o povo foi atendido, foi suprido na necessidade de água. Mas Moisés desobedeceu a ordem. Essa desobediência de Moisés custou a ele o acesso à terra prometida.
Porque mesmo sendo fiel a Deus, na maioria das vezes, dirigindo o povo, ele não entrou na terra prometida. Por quê? Por causa desse evento, que Deus mandou ele falar a rocha e ele tocou na rocha. Por que era tão importante assim? Era, irmãos. Porque Deus estava querendo tirar a dependência daquele povo da vara de Moisés e colocar a dependência do povo na palavra. Hoje nós somos dependentes da palavra de Deus. Deus manifesta o seu poder através da sua palavra. Faz maravilhas através da sua palavra. Então, muitas vezes Deus muda quando ele vê que as coisas estão saindo por um lado errado, ele muda, né, a nossa confiança, a nossa dependência. Nós, irmãos, temos que depender da palavra. Não dependa de objetos milagrosos. Eu vim aqui pegar os lenços e aventais de Paulo. Eu vim aqui, eu quero o lenço e o avental de Paulo. Se não tiver o lenço e o avental do Paulo, eu não vou. Não, irmãos. Se não tiver a palavra, você não deve vir. Porque hoje a presença de Deus é garantida através da sua palavra, da pregação da sua palavra. Vejam a importância da palavra de Deus. Hoje a presença, o poder de Deus está na palavra. Não está mais na arca e nem na vara de Moisés. Então coloque a palavra como prioridade na sua vida. Coloque a palavra num lugar de destaque. Para que todos saibam, para que todos ouçam, para que todos sigam a palavra e sejam abençoados. Entenda, irmãos, a pessoa está deprimida, está desanimada, revoltada. Ela deve saber que há um Deus poderoso que pode transformar toda e qualquer situação. Um Deus que traz vitória quando a derrota é iminente. Um Deus que traz à existência aquilo que não existe. E todas essas informações ela vai ter através da palavra do Senhor. Então vejam quão poderosa a palavra tem transformado as nossas vidas. O maior milagre é a conversão. Não é uma ressurreição, não é uma libertação de um vício. O maior milagre é a conversão. E a conversão só se dá quando a pessoa ouve a palavra de uma maneira constante e crê na palavra do Senhor e começa a agir segundo aquilo que ela ouviu e creu. Aí ela vai se convertendo. Entendam? Nós devemos ser dependentes de Deus, e ser dependente de Deus é ser dependente da palavra. Eu fui lá num show gospel, que maravilha, o pessoal cantando, não sei o quê, olha, pessoas impactadas. Tinha a palavra? Não, ninguém pregou. Então, irmão, foi roubado o seu tempo. Foi roubado. Né? Mais vale um culto simples, né? Com um louvor simples de coração, sem gente pulando, mas que haja a palavra do Senhor. Porque a palavra é que faz a diferença. Deus é a sua palavra. A palavra sintetiza a Deus. Ela descreve a Deus. E ela, através dela, o poder de Deus se manifesta. Então entenda, irmãos, chega de perder tempo. Você que já está aí de cabelinho branco, você que já está meio carequinha aí, chega de perder tempo, irmão. Né? Busque a palavra. Né? Eu quero é a palavra. Não, vamos louvar sim, mas se não tiver a palavra... irmãos, nós temos que ser dependentes da palavra. Irmãos, deve haver uma analogia como um alimento. Se você passar alguns dias sem comer arroz, feijão, né? Batatinha frita, ovo, essas coisas aí saudáveis, né? Aquela feijoada, aquela rabada, né? Tudo saudável, né? Se você passar alguns dias sem comer, o que vai acontecer com o seu corpo? Irmão? Vai enfraquecendo, vai ficando debilitado, você vai ficando anêmico, sem forças. Com o nosso espírito acontece a mesma coisa. Sem a palavra, o seu espírito fica fraco, anêmico, anemia espiritual, sem força. Vem uma luta, vem uma notícia ruim, a pessoa desmancha toda, se revolta toda, bate a cabeça na parede, porque ela está espiritualmente fragilizada, fraca. Né? Mas quando a pessoa está ouvindo a palavra, está se alimentando com a palavra de Deus, o seu espírito vai se fortalecendo,
E aí, irmão, pode vir a notícia, o mundo acabou. Glória a Deus, né? A notícia ruim, olha, tem uma notícia ruim que aquele seu parente se foi. Glória a Deus, está com o Senhor. Esse não corre mais o risco de perder a salvação. Deus recolheu, Deus acabou com o sofrimento. Deus colocou num lugar aonde não tem sofrimento, onde só tem bênçãos. Por quê? Porque a pessoa é alimentada pela palavra. Mas quando a pessoa não se alimenta pela palavra de Deus, o que acontece? O seu tataravô morreu. Ai, meu Deus do céu, não quero mais viver. Acabou a minha vida. E fica com aqueles discursos de quem não crê em Deus, não crê no plano de Deus, não crê na salvação. Entendam? As reações revelam. Né? Vem a dificuldade, a tribulação. A pessoa ficou firme. Falou, não, eu tenho um Deus poderoso que vai mudar essa situação. O meu Redentor vive. Meu Deus é um Deus de milagre, Ele vai reverter isso. E glória a Deus que aconteceu isso, porque tudo coopera para o bem. Né? Essa pessoa é aquela pessoa que é alimentada pela palavra. O espírito dela está forte, irmãos. Então entenda, irmãos, faltou a palavra, faltou o alimento, você fica fragilizado. Pode ter participado aí de uma reunião abençoada, com muita festa, muito isso, e cantou o cantor gospel famoso, e não sei o que lá, mas não teve a palavra, irmão. Na hora que ela chega em casa, encontra a realidade e as lutas da vida, né? O que acontece? Ele não está alicerçado na rocha. Aí vem a tempestade e leva. Entenda, se alimente da palavra, busque a palavra, irmãos. Fica caçando a palavra. Eu, às vezes, quando eu ligo a TV, fico caçando a palavra, procurando aonde estão pregando a palavra. Não água com açúcar, né? Não lero-lero, né? Não desafio, sacrifício, mas a palavra, né? Porque eu amo a palavra, eu quero ouvir a palavra, eu vibro com as revelações da palavra de Deus, né? E é assim que tem que ser, irmãos, é assim que tem que ser. A nossa dependência deve estar na palavra. E no versículo 7 diz, e o Senhor disse a Josué, esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Irmãos, que promessa extraordinária. E essa promessa é também para você. Assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Davi, como foi com Josué, Ele é conosco. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele quer ver de nós qualidades que tinha naquelas pessoas. Mas Deus, Ele é com todo mundo de uma maneira igual. É claro que aqueles que escarnecem, aqueles que não honram o Senhor, serão tratados, né? Então, mas se você se adequar, Deus vai te dar o que deu para Josué, que deu para Caleb, que deu para todos que creram. Então, Deus vai nos engrandecer, vai nos prosperar, se Ele estiver à frente como Ele estava aqui, se Ele estiver no comando através da palavra, se deixarmos Deus dirigir como Ele dirigiu Moisés e Josué. O Moisés, antes de fazer alguma coisa, ele subia no monte para orar, buscar a presença e também ter a revelação da palavra de Deus para que ele agisse. E aqui no versículo 8 ao 10 diz, tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo, quando vierdes até a borda das águas do Jordão, à beira do rio Jordão, parareis no Jordão. O texto segue. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. É isso, o nosso Deus vivo está no meio de nós. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? E que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, aos heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus, e tudo quanto tiver vai ser lançado fora da sua presença, porque Deus vai abater os inimigos. Que promessa maravilhosa! Quando nós obedecermos a direção através da palavra do Senhor, o Deus vivo que está conosco lança fora os nossos inimigos. Eles virão por um caminho e fugirão por 7 caminhos. Nunca esqueça essa promessa. Esteja sempre na palavra para garantir o cumprimento dela. E aqui no versículo 11 ao 13 diz,
Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas de cima descem, pararão no montão. Deus ia reter as águas do rio Jordão, numa época de cheia. Oh, glória a Deus! O nosso Deus é um Deus de milagres e Deus de maravilhas. E Deus aqui informou o que Ele iria fazer: separar as águas do Jordão para que o povo passasse tranquilamente com os pés secos. O propósito de Deus aqui, quando informou e trouxe essa revelação, era relatar uma obra maravilhosa que Ele faria para que todos confiassem nele e tivessem a garantia da sua promessa. Quando Deus traz uma promessa é para que você confie nele. Quando Deus diz que vai fazer isso e vai fazer aquilo, é para que você confie nele e fique tranquilo. Repouse tranquilo, crendo na promessa do Senhor. Toda revelação da palavra tem um propósito de Deus, de te abençoar. Toda vez que você ouve a palavra, você é abençoado pelo entendimento que vem à sua mente, pelo esclarecimento que vem de Deus à sua mente. É Deus falando contigo para te abençoar, trazer fé, confiança em Deus, porque a fé vem por ouvir. A fé vem por ouvir a Deus através da sua palavra. Aquele que não ouve a palavra, ele fica carente de fé, fraco de fé. Mas aquele que ouve constantemente a palavra, de quarta, de sexta, de segunda, de terça, de quinta, de sábado e de domingo, esse se fortalece em fé. E pode vir aí o gigante que for, a tribulação que for, essa pessoa vai resistir firme, vai estar centrada, equilibrada, enxergando o caminho, enxergando a saída. Mas aquele que não tem fé, ele se apavora e não enxerga a saída está na frente dele. Né? Como aquele que estava pendurado numa corda a meio metro de altura, mas como tinha névoa e gelo, ele não via o solo em função da névoa, e Deus mandando ele soltar a corda. Mas ele não cria na palavra do Senhor, não soltou a corda, morreu congelado. E estava meio metro, se tivesse soltado a corda, estava seguro, sairia caminhando tranquilo. Então entenda, irmão, toda a revelação da palavra tem um propósito de nos abençoar e de nos acrescentar fé, porque tudo é possível àquele que tem fé. Crer em Deus é crer na sua palavra, crer nas suas obras fantásticas, é crer nas suas promessas. Então aquele que não crê nas promessas e no poder de Deus sofre mais. A incredulidade está punindo essa pessoa e ela não enxerga que ela precisa crer para viver melhor. E aqui no versículo 14 diz: aconteceu que partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. Oh, glória a Deus! E quando os levavam a arca, chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da colheita. E pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam do mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão. Já pensou, no meio do Jordão, tudo seco? E todo Israel, de uma hora para outra, né, passou a seco ou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Como Deus prometeu, se cumpriu. Numa época de cheia, eles passaram pelo rio Jordão a seco, sem molhar os pés. Quando eles são comandados pela palavra do Senhor, o Senhor trouxe a palavra e trouxe a arca também, e eles seguiram a direção, a presença do Senhor, né? Superaram um obstáculo.
O obstáculo do Rio Jordão numa época de cheia. Quando você é comandado pela palavra, você supera obstáculos naturais e espirituais. Seja qual for o seu Jordão, seja qual for o seu obstáculo, não tente atravessá-lo sem a direção de Deus. Você corre um risco de se afogar, de perecer. Espere a direção de Deus, espere a palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor está à frente, você tem a garantia total. Eu estou obedecendo a palavra. Quando o Senhor diz para você, passemos para outra banda, pode acabar o mundo que você vai chegar na outra banda. Quando Deus falou para o Paulo, o que importa é que você se apresente em Roma. O Paulo teve um naufrágio, teve uma cobra picada, mas ele chegou em Roma porque a palavra do Senhor se cumpre. Aconteça o que acontecer, se você crê nas promessas do Senhor, elas vão se cumprir. Você vai superar obstáculos e elas se cumprirão. Isaías 45, versículo 2. Isaías, livro do profeta Isaías. Amém? Isaías 45, versículo 2. Todo mundo achou? Assim diz o Senhor: eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Teremos grandes bênçãos se Deus estiver à frente, no comando, abrindo o caminho, removendo obstáculos. Colocar Deus à frente é colocar a palavra do Senhor. Deus estará à frente quando esperarmos a palavra antes de agir, antes de decidir. Aguarde, irmão, se você fizer da sua cabeça, a probabilidade de dar errado é enorme. Mas se você ouvir a direção de Deus, é 100%. Pode acontecer o que for, mas vai se cumprir, vai ter a vitória. Mateus capítulo 16, versículo 22. Não deixe nada comandar a sua vida. Seja comandado pela palavra do Senhor. Mateus 16, 22. Esse texto hiper conhecido, né? Todo mundo achou? Gostei desse não aí, foi enfático. Glória a Deus. Todo mundo achou Mateus 16, 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendesse as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Para trás de mim, Satanás. O Senhor repreendeu a Satanás, porque Satanás queria se colocar diante do plano de Deus. Para trás de mim. Entendam, quando Deus está no comando, Satanás fica para trás. Mas quando você está no comando, a probabilidade da influência do inimigo é enorme. E aí, parece até que ele está no comando, está à frente. E aí você dá, com um termo bem popular, com os burros na água. Né? Quando você espera a palavra para decidir e para agir, você tem certeza que Deus está à frente e o inimigo está atrás. Então, com Deus, a palavra à frente, o diabo é posto para trás. Êxodo, capítulo 17, versículo 5. Êxodo, lá, o segundo livro da Bíblia. Êxodo 17, 5. Todo mundo achou? Não. Diz assim a palavra do Senhor. Já está terminando, pessoal. Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante desse povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma
na tua mão a tua vara, com que feristes o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Irmãos, o Moisés tinha a direção de Deus, mas o povo estava à frente. Quando o povo está à frente, a direção de Deus é colocada para trás. E Deus ordenou para Moisés: você tem a minha palavra, você tem o cajado e você tem a minha palavra. Então passe adiante, fique no comando, Moisés. Porque você me representa. Quando você estiver no comando, eu estarei no comando. Entendo, irmãos, há uma certa tendência da carne em querer passar à frente do Espírito. A carne, ela quer se precipitar. Ela quer tudo para agora, não aguarda o tempo de Deus e a direção de Deus. Ansiedade é carne, irmãos, né? Então, a palavra de Deus é Espírito. O Espírito está pronto, diz o Senhor Jesus, mas a carne é fraca. Quem deve dirigir é o Espírito. Deus, a palavra sempre deve estar à frente, no comando, para garantir que os obstáculos vão ser removidos e que as grandes bênçãos virão. Não haja sem o comando de Deus, irmão. Não haja. Nós precisamos ser dependentes de Deus para decidirmos e agirmos. É uma decisão importante, né? É uma ação importante. Consulta a Deus antes, seja dirigido pela palavra. Aguarde a direção de Deus, porque só Deus é que garante 100% de sucesso. Amém, povo de Deus?